Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A aliança matrimonial, o homem e a mulher, ela é um sinal também da aliança que Deus tem com a humanidade. É o sinal da fidelidade, do amor de Deus para com toda a humanidade. Afinal de contas, quando Jesus vai mesmo aqui dizer: nunca leste que o Criador desde o início fez homem e mulher, Deus nos remete àquela relação inicial, homem e mulher, porque foi assim que nós fomos feitos. Primeiramente, homem e mulher. Essa foi a nossa primeira relação. E essa nossa primeira relação foi de fato marcada pela desunião. Marcada pela desunião. O pecado desune o homem e a mulher. O inimigo joga o homem contra a mulher. E isso começa então o desequilíbrio, já a desordem, no início, na criação. Então é por isso que quando Jesus vem dar essa nova dignidade ao matrimônio, a relação do homem e da mulher, Jesus quer restaurar também todas as relações humanas, porque restaurando a relação do homem e da mulher, se restauram as relações que precisam ser restauradas dentro de toda a humanidade. O novo homem, a nova criatura humana, ela é capaz de amar. Não deve ser assim. Se antes Moisés permitiu, é por causa da dureza do vosso coração. Mas não deve ser assim. Jesus insiste, não deve ser assim. O que Deus uniu, o homem não separe. Jesus quer que nós experimentemos uma nova comunhão, um novo caminho. Portanto, que nós agora superemos todas as divisões. Veja, durante toda essa semana o Evangelho foi um chamado de atenção ao amor, ao perdão, à correção fraterna. Restaurar a fraternidade, restaurar a comunhão. Deus, a quem ousamos chamar de Pai. Deus, nosso Pai. Deus, a quem ousamos chamar de Pai. Somos seus filhos.
Hoje a igreja celebra São Maximiliano Maria Kolbe, o mártir da caridade. Algumas pessoas nunca ouviram falar desse santo, mas é importante que a gente conheça. Uma de suas frases era: por Jesus Cristo, estou disposto a viver qualquer tipo de sofrimento. E isso ele não disse da boca para fora, isso ele viveu na carne. A Imaculada está comigo e ela me ajuda. Como disse no início da celebração eucarística, São Maximiliano conta na sua história que quando era criança ainda, teve uma visão da Virgem que lhe apresentou essas duas coroas, uma coroa branca e uma coroa vermelha, para que ele escolhesse se ele queria a coroa da pureza, que representava a pureza, ou a coroa do martírio. E ele disse a Maria que queria as duas, tanto a coroa da pureza quanto a coroa do martírio. Esse sacerdote, ele era sacerdote, morreu num campo de concentração nazista, e hoje nós celebramos a sua memória litúrgica. Ele é polonês, nasceu no dia 8 de janeiro de 1894, que nessa época estava ocupada pela Rússia. Entrou no seminário com 13 anos, foi franciscano da Ordem dos Frades Menores Conventuais e escolheu no seminário, no seu nome de batismo é Raimundo, né? Mas no seminário ele escolheu o nome franciscano de Maximiliano. Em 1918, ele terminou seus estudos em Roma e foi ordenado sacerdote. Era devoto da Imaculada Conceição e queria, na igreja, ser militante na colaboração com a graça divina para o avanço da fé católica. Em 1917, ele fundou o movimento que nós conhecemos chamado Milícia da Imaculada, cujos membros se consagrariam à bem-aventurada Virgem Maria e eram convidados a lutar mediante todos os meios moralmente válidos pela construção do reino de Deus em todo o mundo. Verdadeiro apóstolo moderno, ele iniciou a publicação da revista mensal Cavaleiro da Imaculada, que nós temos publicado até hoje, orientada a promover o conhecimento, o amor e o serviço à Virgem Maria, na tarefa de converter almas para Cristo. Com uma tiragem de 500 exemplares em 1922, alcançou cerca de 1 milhão de exemplares em 1939. Em 1929, fundou a primeira cidade imaculada, no convento franciscano de Niepokalanów, a 40 quilômetros de Varsóvia, na Polônia, que no passar do tempo se converteria em uma cidade consagrada à Virgem. Em 1931, logo após o Papa solicitar missionários, ofereceu-se como voluntário. Em 1936, retornou à Polônia como diretor espiritual dessa cidade. Em fevereiro de 1941, em prisão, para ser transferido em seguida à prisão, para ser transferido em seguida ao campo de concentração de Auschwitz, onde mesmo nós temos notícias, que o campo de Auschwitz era um dos piores campos de concentração da Segunda Guerra. Mesmo lá ele conseguiu continuar a exercer o seu ministério, prosseguiu, digamos assim, o seu ministério na medida do possível. Em Auschwitz, o regime nazista procurava despojar os prisioneiros de todo rastro de personalidade, tratando de maneira desumana e impessoal, como um número
a São Maximiliano atribuíram o número 16670. Apesar de tudo, durante a sua estadia no campo, nunca abandonou sua generosidade e preocupação com os demais, assim como seu desejo de manter a dignidade de seus companheiros. Na noite de 3 de agosto de 1941, um prisioneiro da mesma seção que estava São Maximiliano fugiu. Em represália, o comandante do comando ordenou sortear 10 prisioneiros para serem executados. Entre os homens escolhidos estava o sargento Francis, polonês, casado e com filhos. São Maximiliano, que não estava entre os 10 prisioneiros escolhidos, se ofereceu para morrer em seu lugar. O comandante do campo aceitou a troca e o padre Kolbe foi condenado a morrer de fome junto com os outros 9 prisioneiros. 10 dias depois de sua condenação, ao encontrá-lo ainda vivo, os nazistas lhe deram uma injeção letal em 14 de agosto de 1941. No ano de 73, o Papa Paulo VI beatificou e em 82, o Papa João Paulo II, santo, o canonizou como mártir da caridade. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.